está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 1º de maio de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Bom dia pra você que tá no Facebook da 93 FM, tá assistindo a gente aqui ao vivo na nossa live de abertura no programa de hoje, ao vivo, dia 1º de maio, ao vivo, não é brincadeira não. Estamos aqui no Facebook, você é muito, mas é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Fique à vontade aqui entre nós para participar dessa nossa live de abertura do programa. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Quanta gente legal dando bom dia pra gente, Marcela Bastos. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, que são sempre muito legais, para todo mundo que tá vendo a gente aqui no Facebook. Um tchauzinho. Dá tchau lá, gente, os debatedores. Olha lá, ó. Um bom dia para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente. Gente que tá de folga hoje, JR. De repente tá acordando agora. De repente tá no carro para poder fazer um passeio com a família. Todo dia, duvido que acorde tarde. A pessoa não consegue. Não consegue. Mas às vezes fica enrolando na cama um pouquinho. Acontece. Ah, sim, né? Enrolando na cama. Aí sim, é possível. Rolou bastante, mas. E tem um horário, né? Não tem um relógio? Tem um relógio biológico. Biológico, eu, por exemplo, a pessoa costuma. A pessoa costuma. Pior é que acostuma mesmo. Eu acordo todo dia 5 da manhã. Durante a semana, pra descansar, é 7 da manhã. O que dorme um pouquinho mais. Mas enfim, você tá aí acompanhando a gente. Seja bem-vindo ao Debate 93. Hoje também é dia de festa. Tem pastor fazendo aniversário, tem pastora, tem esposa do pastor, ou o esposo da pastora, no caso dele não ser pastor, escreve pra gente no 968038319 WhatsApp. Manda o nome deles e o nome da igreja. E também ontem, com a ideia boa do J.R. Vargas aqui, é aniversário aí da sua igreja. Hoje, tá fazendo, não sei, jubileu de ouro, 25 anos. Marcela começou ano passado. Manda pra gente, a gente quer festejar a igreja. Agora, diz o nome da igreja e quantos anos tá fazendo. Que ao final a gente vai orar. Muita gente sabe que é aniversário. Alguns não sabem quantos anos faz a igreja, que às vezes tem uma coisinha isso, assim. Mas muito bom, isso é muito legal. A gente quer agradecer, a gente quer celebrar, porque a vida é um privilégio, é um presente de Deus pra nós. E quando a igreja faz aniversário, todo mundo faz aniversário junto com a igreja. É festa. Parabéns. Mais alguma coisa? Fechou? Muito bem, são 11h09, 11h09 aqui, minha gente, na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha aí, minha gente, o tema 01 do programa de hoje: eu não suporto viver ao lado de gente egoísta. É difícil mesmo, né, ouvinte? Mas ela complementa, e o pior é que acabei me casando com meu marido age como se o mundo girasse apenas em torno dele e nada que diz respeito a mim o interessa. Existe cura para o egoísmo? Como mostrar a uma pessoa que ela não é o centro do universo? Um casamento sobrevive ao egoísmo de um dos cônjuges? Como vencer meus impulsos egocêntricos? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o tema do programa de hoje. Como é que você avalia esse assunto? Se você conhece alguém assim, que tem essa realidade de vida, vamos caminhar juntos no Debate 93 de hoje. Muito bom dia, pastor Elvis Breves. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, Jota. Bom dia aos debatedores. Bom dia, ouvintes. Então, a gente já nasce, digamos assim, egoísta, né? Porque a criança, ela tem muito pouco para dar, né? Então, assim, ela recebe muito. E a gente, se os pais não entenderem que eles precisam intervir nisso,
E a coisa começa a ficar complicada, porque assim, se você for perceber, a criança, ela é tão paparicada que a mãe tenta adivinhar o que ela tá querendo. Ela não fala, mãe, eu tô com fome, mãe, eu tô não sei o quê. Então, a mãe tá ali, tá com dor, tem que dar um remedinho, tem que dar, mamar, tá com fome. Então, assim, ao decorrer da criação, os pais têm que aprender a intervir. É por isso que a Bíblia diz que a gente precisa ensinar o menino o caminho que ele deve andar. Então, é necessário uma intervenção dos pais, por exemplo, principalmente quando o filho é o filho único, né? Porque ela fala aqui, olha, ele é o centro do universo, ele é o centro das atenções. Ele acha que é. Ele acha. Então, o filho único, ele acaba acreditando que ele é o centro das atenções. Então, esse marido aqui, ele precisa de tratamento. Mas você acha que é só o filho único que tem isso? Não, eu dei um exemplo aqui, bom. Né? Acontece isso muito, né? Então, eu acho que quando um pastor vai tratar, ele já começa a querer, não, ele precisa de libertação e tal. E quando tem um profissional, né, a visão de um profissional, ele precisa voltar lá atrás para entender, não é uma regressão, mas entender o ponto, por que ele é assim, por que está acontecendo. E temos aqui profissionais na mesa, né, que já está balançando a cabeça. Ele está dizendo, é mistério, é verdade. Concordam, discordam, muito bem. Muito bom dia, pastor Josias Pereira Ribeiro, bom tê-lo aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, muito bom estar aqui novamente com os nossos queridos debatedores, Marcela, essa turma boa aqui. Pastor, só vou pedir a intervenção de vocês, é o seguinte, vocês falarem um pouquinho mais alto, né, Marcela? Ajuda aí, orientando os nossos queridos debatedores aqui no nosso estúdio para que haja uma captação segura e tranquila do nosso áudio para a participação daqueles que estão conosco nos assistindo agora no Facebook da 93 Fica tranquilo FM. que eu sou pentecostal. Eu sou batista, né? Amém também. Mas vamos lá, JR, bom dia mais uma vez aos nossos queridos que estão nos ouvindo aí. Ficou bom. Debatedores, essa gente preciosa aqui da nossa 93. Essa questão do egoísmo, né, rapaz? Parece que o mundo tá assim, cada vez mais centrado na própria pessoa. O mundo da pessoa voltado para dentro dela mesma, ela preocupada com ela mesma, voltada para dentro dela mesma. Tudo que é uma realidade. É como se o mundo girasse em torno dela. E quando isso vai para um relacionamento, né, como a nossa essa pessoa coloca aqui, ouvinte, né, a ouvinte coloca aqui, não sei, a gente está vendo um lado, né? Estamos vendo o lado dela aqui, o grito dela aqui de socorro, de ajuda, né? Mas é uma realidade, né? E aqui tem uma questão aqui, o casamento sobrevive ao egoísmo? Eu acredito que ele até sobrevive, talvez ele não viva, né, como ele deveria viver, se as pessoas se entendessem, se o princípio do casamento, né, de amar o próximo, né, o princípio bíblico de amar o próximo fosse uma realidade na vida deste casal. Mas pode-se sobreviver, sim, tendo uma dessas partes anulada. Eu vou me anular, né, para que a vida possa continuar e ela seguir com o seu casamento. Doutora Cláudia Nilman está conosco hoje também, muito bom dia, seja bem-vinda. Como analisa a irmã esse tema? Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes, né, demais pastores, debatedores da mesa. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Então, eu já concordei desde o início, né, quando o pastor começou a falar, né, por natureza, nós temos essa característica egoísta mesmo, né, eu sempre costumo dizer, a gente vem ao mundo sem saber nada, né, a gente aprende, né, a gente chega precisando de pessoas que façam tudo, né, pela gente, depois façam com a gente, para que depois a gente possa fazer sozinho, né. Então, assim, no nosso desenvolvimento, né, a criança, assim, mais ou menos entre os 3 e 6 anos, ela tem muito essa dificuldade de perceber a necessidade do outro. Ela só consegue perceber as necessidades dela. É aquela etapa em que a criança não consegue dividir o brinquedo, né? Não consegue dividir os seus pertences. E como o pastor falou no início, precisa de um adulto ali mediando, ou seja, ensinando a ela a se relacionar. Né? Porque nós somos seres sociáveis, a gente vive em sociedade, né? Então a gente precisa aprender a desenvolver as nossas relações sociais e interpessoais, né, com os outros. Então, se não tem um adulto que media isso, se tem um adulto que não deixa a criança se frustrar, protege, né, deixa ela tomar o brinquedo dela mesmo para si o tempo todo, ou seja, vai contribuindo para que ela fique cada vez mais olhando para si própria, né, sem entender que tem o outro. O processo da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, é algo que a gente também desenvolve, né? É algo que a gente também aprende. Então, isso é muito importante. E se
a gente não cuida disso, isso vai afetar as nossas relações, não só no casamento, no trabalho, na amizade, enfim, todas as nossas relações. No casamento isso fica muito mais evidente, porque são duas pessoas, né? Então, assim, se a gente só olha para o que a gente quer, como é que a gente vai, se o egoísmo é algo que a gente, né, só se preocupa com o que a gente quer, a gente não tá nem aí pro que o outro quer, pro que o outro pensa, como é que a gente pode caminhar junto, né? Se a gente não olha os nossos interesses, os nossos objetivos, né? Que casamento é isso, né? É você se colocar no lugar do outro, né? Querer fazer o outro feliz, né? 1 Coríntios diz isso, né? O amor, ele não é egoísta, né? Ele não se preocupa só com seus próprios interesses. Então, no casamento, se essa relação, né? Essa falta desse desenvolvimento adequado, né? Criou nas pessoas uma imaturidade emocional, né? Isso vai fazer com que no casamento realmente haja conflitos, porque ele não vai conseguir se desenvolver nessas relações. Muito bem, meu querido pastor Jorge Macedo, vamos ouvir a sua opinião sobre esse tema também. Muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Obrigado, JR, e aos demais debatedores, ouvintes. Ninguém nasce egoísta. Ninguém nasce egoísta. E eu quero pegar até uma deixa do pastor na questão da formação, porque de 0 a 8 a 9 anos a criança, ele tem o seu caráter formado, depois ele tem um aperfeiçoamento de caráter. Eu creio que isso aí, o ensino do pai, da mãe, vai o ajudar muito no seu desenvolvimento, à medida que ele for ganhando idade, ele vai aprendendo isso aí. O pai e a mãe tem que começar a mostrar a ele o que é o egoísmo em si, né? Porque o egoísta, ele não valoriza muitas pessoas, ele valoriza muito ele. E ele é capaz, às vezes, até de prejudicar uma pessoa em questão dele próprio. Então, isso tem que ser ensinado, isso não acontece só no casamento, isso acontece no trabalho, isso acontece quando você está em uma roda de amigos, é percebível. As pessoas notam que realmente você tem aquele problema de separar, de querer trazer a atenção para você. Você é o cara, né? E se esquecendo que as outras pessoas que estão ao seu redor também fazem parte daquele momento ali. Né? Isso aí é muito importante, a gente precisa, com certeza, ir aprendendo e também os pais passar isso para os filhos. Quanto ao casamento, JR, rápido, ela está dizendo, lógico, o período de namoro ela não conseguiu perceber, porque ela disse, poxa, acabei casando com um egoísta. Ela casou, agora ela tem que arranjar uma maneira saudável de poder conviver com ele, lógico, evidente, ele dentro desse problema todo, ele deve amar ela, né? Deve gostar dela, o seu jeito, sua maneira, e ela procurar agora mudar esse contexto de vida aos poucos, mas permanecer no seu lugar. Eu quero ouvi-los mais sobre esse tema e até pedindo a vocês que deem um pouco de exemplo, porque eu acho que é muito difícil para quem é egoísta se considerar egoísta. Em geral, pode ter uma opinião diferente. E eu acho que dar o exemplo, assim, olha, vamos lá, sintomas de uma pessoa egoísta. Como é que a gente pode tratar isso e até ver se a gente concorda? Por exemplo, alguém vai dar uma opinião aqui, os outros estão de acordo? Vão dar outra opinião. Estão todos de acordo? Ou seja, a gente vai discutir esse assunto. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está acompanhando a gente, por exemplo, aqui pelo Facebook, está no Japão, como é a Mabel Nakashima, Marcela. Manda um abraço para ela está acompanhando a gente aqui também. E eu agradeço demais. É que o nosso ouvinte Giovanni Stampini está perguntando se a irmã vai cantar hoje. Levanta o microfone para ela, Elvis, que ela não pode levantar. Aí. Quem tá acompanhando no Face tá vendo que eu tô aqui filmando? Não, né? Como é que a pessoa vai saber que você tá filmando? Não, tá vendo que tá vendo aqui o microfone. Não, agora sim, sabendo que quem tá filmando é você. Isabel aí no Japão. Mabel, Mabel, um beijo pra você. E no Japão, boa noite, porque deve ser o quê?
11h20 que ela da falou, noite. foi o que ela falou, isso aí mesmo. E Giovanni, engraçadinho você, né? Muito bom. É o Giovanni Stampini. Participação dos nossos ouvintes continua aqui pelo nosso Facebook da 93 FM, que nós vamos nos despedir agora, lamentavelmente. É muito bom quando você está interagindo aqui, mas hoje é a nossa live de abertura, nesse dia 1º de maio. Tem ouvinte aqui perguntam, vocês não tiram folga? Não, folga, ouvinte. Estamos aqui ao vivo com os nossos queridos e amados debatedores, o que pra gente é um privilégio grande, porque estar trabalhando é muito bom, mas estar trabalhando ao lado de um time assim fica melhor ainda. Eu agradeço a você. Você continua participando conosco pelo nosso WhatsApp 968038319, participando conosco aqui pelas nossas plataformas, transmitindo aqui o nosso debate 93 de hoje. Deus te abençoe quem tá no Face. Olha, Deus abençoe, um grande abraço a você. Então, 11h21 na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Sintomas, queridos, vamos lá. Exemplos de atos egoístas para que a gente possa identificar as pessoas que são egoístas. Dá um de cada vez, vai lá. Primeiro, alegam falta de tempo. Segundo... Não, pera aí, é um de cada vez. Alegam falta de tempo. Vamos lá, vamos devagar. Falta de tempo? Dos sintomas do egoísmo. Falta de tempo? Alega outra coisa. Não é outra coisa não. Por que é isso? É porque é o que eles se desenvolveram. Né? Então, quando tem que dar um presente, ele procura aquele mais barato, ele não é muito de... Não, aí comprar. não. Tá tendo contexto. Aí não. É isso. Então começou eu a acho que eu tenho que ganhar um presente. Olha, eu quero ganhar um presente caro, mas vou dar um bem baratinho. Isso é egoísmo. Não é economia? Não é de acordo com as suas posses? É o negócio do amigo oculto? Ele tem que ser bem oculto. O egoísta, ele nunca gosta de dar, né? De ceder. Essa é a realidade. Ele gosta sempre de ser o alvo. Ele dá atenção. Então, se eu tenho que ir no aniversário, que nada, dá um presentezinho comum. Mas quando é o aniversário dele, poxa, fulano de tal, vou convidar esse fulano de tal, que esse camarada tem. Doutora Cláudia, isso é egoísmo, doutora Cláudia? A gente tem que ter cuidado, assim, porque tem coisas que são mais graves do que o egoísmo, né? Então, assim, né, que chegam a ser transtornos mesmo de personalidade, né? É a questão narcisista mesmo, né? Ou seja, onde ele acha que ele realmente é o melhor de todos e tal, e aí já tá passando por uma... Eu fiquei no presente ainda. Então, mas o que acontece com o egoísta é exatamente isso. Ele só vê o interesse dele, ele não vê o do outro. Então, assim, não importa se vai faltar alguma coisa lá na minha casa para minha esposa, mas para mim tem que ter primeiro. Eu vou comprar para mim, não importa se está faltando. Ou comprar uma coisa pessoal em detrimento de uma coisa que é necessário para casa, né? Já que a gente está falando aqui de casamento, vamos dar alguns exemplos assim. É preciso que a gente entenda que o problema começa a acontecer e o egoísta ele tem dificuldade de enxergar, foi uma das perguntas do JR, porque ele não se vê na situação, ele não entende o prejuízo que ele está dando para o outro. Então, ele vai precisar entender que o casamento dele está sendo prejudicado pelas atitudes dele. E talvez ele não vá conseguir reconhecer isso sozinho. Precisa que o outro mostre isso para ele, e com o tempo ele consiga identificar isso, reconhecer esse comportamento dele e decidir, entender que ele precisa mudar. Né? Só assim vai haver uma mudança dentro do casamento. Quando pergunta assim, é possível, né, existir, sobreviver o casamento? O casamento sobrevive, mas sobrevive mal, como foi falado aqui. Agora, se a gente identifica que a gente está prejudicando o outro, que a gente está tendo prejuízo nas relações. Outros exemplos. É um exemplo só, hein? Vocês estão muito desobedientes hoje. Eu observo. Queridos, tem uma palavra, né, que um filósofo, ele já comentou sobre isso, Kant, ele falou o seguinte, que quando a pessoa começa a usar a sua linguagem sempre na primeira pessoa, sim. Né, quando ele está ali buscando o seu eu, tudo que faz, ele vai colocando o eu, foi uma realização de um grupo, mas aí ele vai, olha, eu quero, né? Se não fosse por mim, e é por mim que aconteceu, e foi por isso e tal, e eu fui, e eu fiz. Então, ele já está colocando ali, sabe, o seu egoísmo e essa coisa vai crescendo dentro dele. E é uma realidade. A gente vê isso num bate-papo, né? As pessoas, elas vão levando muito para a primeira pessoa, para o seu eu, esquecendo que até que foi num grupo, que não foi o eu, fomos nós
que fizemos, que realizamos, que idealizamos, que pensamos, e às vezes a pessoa nem teve uma participação tão direta em um fato, em um acontecimento, e ele chama aquilo para ele. Então, isso é uma realidade. Eu acho que é algo muito visível dentro dos nossos relacionamentos, pelo menos me chama muita atenção, doutora, quando eu percebo esse tipo, né, de fala numa conversa. Por trás de todo egoísmo existe uma insegurança, né? Então existe ali uma necessidade desse reconhecimento, como, né, o senhor bem falou. Porque o egoísta, ele o tempo todo superestima o que ele não é, entendeu? Para tentar ser aceito, né? Então o tempo inteiro ele quer chamar atenção para si, né? De alguma maneira. Pessoa, por exemplo, nós vamos almoçar onde hoje? Você que sabe. Certo? Você que nós. pagar, você leva, a pergunta é: nós vamos almoçar onde hoje? Aí eu digo assim: vamos almoçar ali no Zé. Se você pagar. Aí vocês vão dizer assim: mas no Zé? Eu falo, no Zé, vamos almoçar no Zé. Quando uma pessoa decide assim, é porque é uma pessoa que tem decisão, é uma pessoa assertiva, é uma pessoa resolvida, ou é um egoísta, tá querendo fazer só o que ele quer? Depende. Vamos ver o filme hoje. Nós vamos vamos hoje no cinema, vamos ver tal filme. A pessoa, sabe aquela pessoa assim que nós vamos aonde sábado? Sábado nós vamos em tal lugar. Aquela pessoa que decide isso. Depende. Se você está escolhendo um restaurante, por exemplo, meu marido fala, vamos almoçar hoje, aonde hoje? Ele está, né, trazendo essa pergunta. E eu escolho um restaurante que eu sei que ele gosta também, que não é só o que eu gosto, eu tô agradando a ele. Não. Mas ele tá perguntando para te ouvir. Eu tô falando da pessoa que pergunta para ela mesma responder. Entendo. Tá. Não, tá mas entendendo? se ela sempre decide, se ela sempre decide o que vai fazer, aí já é um egoísmo. Na verdade, ela nem já deveria pode ter ser. perguntado. Vocês não acham que tem Isso dá a falsa impressão de que ela não é tem egoísta. pessoas que não resolvem nada? Por exemplo, termina o culto de domingo na igreja. Quando a igreja não tem lanchonete, não tem nada disso, o pessoal vai sair para comer. Eles vão no mesmo lugar sempre, porque não existem muitas opções, mas eles demoram 40 minutos para resolver. E tem sempre alguém que diz: vão lá na pizzaria tal. Aí essa pessoa pode ser até entendida como uma pessoa egoísta, que quer sempre que a vontade dela seja feita, mas no fundo ela é uma pessoa que resolve, porque tem hora que ninguém resolve eu acho nada. Que a gente não pode confundir essa questão. Por exemplo, como eu acho que vai aparecer o meu egoísmo. Todos querem ir para um lugar, para um certo restaurante. Os três aqui, esse mesmo do Zé, onde você vai pagar lá o almoço, tá tranquilo. Vamos lá no Zé. Então todos querem ir para o Zé. Eu falei, não, vamos para o Antônio. Então a minha vontade vai ter que prevalecer sobre isso. Aí eu não estou ouvindo, né? Não estou não vou é o que eu quero. Ele quer brigar com a maioria, né? É uma decisão voltada para o que eu realmente quero, até indo contra aquilo que os outros querem. Quando você abre mão para os outros, você está cedendo, justamente você está mostrando que você está se interessando com o desejo dos outros também. Exato. Mas o egoísta, ele é até capaz de amar. Mas o interesse, né? Tudo que se fizer vai ser em prol dele, o interesse dele. Ele tem aqui, ele está com a esposa, voltar a esposa, levou a esposa para almoçar ou para jantar. Ele diz: você vai querer comer o quê? Mas dá um cadinho, ele dá a opinião dele. Ele diz: poxa, nós poderíamos comer esse prato aqui. Ele não deixou nem a esposa decidir, já deu uma dica. Mas não resolveu, não foi isso que o senhor está contando? Ele tem que primeiramente esperar qual é a resposta dali. O camarada que é egoísta, ele já tenta trazer as coisas para o lado dele. É a mesma coisa, estamos opinião, todo mundo aqui. A pessoa dá opinião. Aqui. Não, mas estamos nós todos aqui. Vamos, que nem você falou, demorou 40 minutos, tem lugar que demora 1 hora. Aí falou o seguinte: olha, tá demorando demais, vamos para tal lugar. Você pode estar certo que esse camarada, se ele é um egoísta, ele já está puxando, né, a sardinha para o lado dele, porque ali ele já conhece o dono, ali ele vai ter um desconto. Verdade. Então tem. Não, desconto? Então é bom. Já julgou o cara, já botou o cara, pendurou o cara lá no esquema. O egoísta, ele está sempre trazendo as coisas pro lado dele. Se nós tirarmos uma foto aqui agora. O interesse dele. Tá certo? Vamos tirar uma foto aqui. Eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer de verdade. Faz. Opa. Fazer de verdade. Fazer de verdade, porque aqui o seguinte, aqui não é brincadeira, não, entendeu? A verdade é aqui o negócio é sério. Olha lá. Os egoístas hoje estão fritos. Vamos lá. Estão aí? Todo mundo aí? Ok. Tirei a foto. Tirei aqui a selfie. Quem que você olha primeiro, Cláudia? Eu. Você, Josias, quem que você olha primeiro?
Cada um, embora a minha camisa era blusa amarela, cada um vai se olhar primeiro, é natural. É natural. Agora, se é certo, eu não sei. Vamos discutir agora se isso é certo ou errado. Sabe por quê? Porque, por exemplo, aqui, deixa eu ver se vocês todos estão muito bem. Parabéns, hein? Vocês são fotogênicos, estão muito bem. Mas existe foto que a pessoa tá lá e só ela não ficou bem. Tem 30 pessoas na foto. Só ela não ficou bem. Qual é a proposta que ela faz? Estragar tudo pra tirar outra. Vamos tirar outra. Aí os outros falam assim, não, pela primeira vez eu fiquei bonito na foto. E quando o seu melhor lado é o esquerdo e o da pessoa também é esquerdo. E aí agora? Esse é meu melhor lado, mas esse aqui também é meu melhor lado. Mas se eu não tirar esse meu melhor lado, vai ficar sem o melhor lado. Não, mas se só aparecer a cabeça, ele quer aparecer pelo menos a metade do corpo. Olha lá, vai sair lá. O silêncio é porque ele tá fazendo uma selfie. Porque o telefone dele é de 10 segundos. Eu não fiz propósito. Eu não fiquei bem. Eu não fiquei bem nessa outra foto. Melhorou. Agora melhorou. Mas Jota, é isso mesmo. Ele quer aparecer pelo menos da metade do corpo. Mas veja, é errado isso, pastor. É errado, pastor Josias. O seguinte, por exemplo, vamos utilizar aí a foto. Eu fiz até um sinal aqui e tal, mas vamos supor que numa foto, aquela pessoa, ela quer sempre estar em um lugar de destaque, ter uma posição diferente das outras, para que possa chamar atenção para ela, né? Para que ela possa estar mais visível, para que as pessoas possam olhar um pouco mais, né? sabe? Do que as outras. Tá todo mundo em pé, não, eu vou ficar deitado. Pastor José, o senhor me fez lembrar de coral agora. Coral? Coral. Conjunto, coral. O coro canta. Quando o coro canta. Quando o coro canta, igual aquele negócio. Irmãos, o coral cantará hoje à noite. Oremos. Então é o seguinte, quando a pessoa às vezes quer se destacar, e coral é um lugar onde todos cantam teoricamente de forma igual, né? Assim, no mesmo... nas vozes ali definidas e tal, tem um solo aqui, ali e acolá, mas às vezes no coral, nas vozes definidas e no momento de se cantar em conjunto, ainda tem gente que sola. Essa pessoa que sola porque a sua voz é uma bênção e tal, ou é porque quer aparecer? Não, porque alguém tem que solar. Não falei do solo, o irmão tá acompanhando o raciocínio. Já foi, o solo já foi, agora tá na hora do cantar em conjunto. Entendeu? Na hora do cantar junto, ela sobre essa. Todo mundo tá cantando. Nem todos fazem um barito. Certo? Essa pessoa às vezes faz. É aquela voz que vai um tom acima. Então, essa pessoa é escolhida porque ela tem essa condição. Mas eles não estão falando do aí não é solo, meus irmãos, não é solo. Do solo já passou a voz do solo. Na hora do conjunto. Tem que abaixar o microfone. Na hora tá todo mundo canta. Né? Mestre, uma. Como é que é? Ela volta. Mestre, revolta? Se revolta. Deixa o Batista responder. Vai lá, Batista. É o quê? Mestre, o mar se revolta. Revolta. Então vamos lá. Nessa parte aqui, que não é solo. Tá em sol maior ainda. Não é solo, é conjunto. Mestre, aí aparece a irmã. Revolta. Peraí, não é a hora do revolta, é a hora do revolta. Aí ela tem que voltar. Não, eu sei que tem, eu tô querendo saber se isso... Descer do pedestal. Se isso é um sintoma do egoísmo. Eu acho que é um sintoma. Se ela quer aparecer mais do que os outros, é um sintoma de egoísmo. Eu acho que se for na parte harmônica ali, de todos estarem... Eu acredito que um bom pentecostal, eu digo que Jesus pegou ela. Acho que pegou ela, ela foi no mistério. O momento especial. Deixa a irmã, deixa o menino rodar. Mas aí destona, aí semitona, aí vai. Mas o ponto, gente, é o seguinte, é que às vezes o egoísmo chega, a pessoa não assume que tem, ela não se manifesta, ela continua agindo como se fosse normal, ela continua procurando os primeiros lugares, a primazia, o centro das atenções. Em geral, uma pessoa egoísta, quando ela não é atendida, ela fica de mal. Então, se ela deveria cantar com o grupo e sola e é repreendida, ela fica de mal. Se tudo que ela quer fazer, vamos lá no Zé, vão na pizzaria, vão não sei o que, não acontece, ela fica de mal. São pessoas que não Se as ideias dela, ela fica de mal. São pessoas que não
não podem ser contrariadas, né? Tem baixa tolerância à frustração, né? Não podem receber ou não, ou seja, o ponto de vista dela é o que está certo, né? O do outro não importa, né? Ela não se coloca no lugar do outro, né? Não existe esse processo de empatia, né? Eu acho que vale lembrar, né, que a palavra de Deus fala lá em 1 Timóteo 3, nos versículos de 1 a 4, que nos últimos tempos, né, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, né? Então, a gente vive um tempo em que as pessoas estão cada vez mais egoístas, né? Voltando aqui, né, já que é casamento, né, o tema que a ouvinte traz, a gente percebe hoje que os casamentos já começam muitas vezes com a casa dividida, né, de forma dividida. As pessoas não conseguem casar, né, todas as partes do casamento. Só casa aquilo que é de interesse, aquilo que ele não vai tomar prejuízo, né? Existe muita competição hoje dentro do casamento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque só é possível se resolver isso se as pessoas se enxergarem com esse comportamento. E a própria pessoa, por si só, ela não vai conseguir perceber isso enquanto ela não estiver tendo prejuízos na vida dela. Não só no casamento, mas nos relacionamentos, no trabalho, na igreja, né, em tantos outros lugares. E às vezes é preciso alguém que mostre isso para ela. E às vezes você mostrar para o outro, né, algo que ele não está fazendo de tão bacana, nem sempre isso é muito bem-vindo, né, principalmente pelo egoísta. Mas essa pessoa precisa de ajuda para que ela possa se enxergar nesse processo e ela possa decidir ser ajudada para ela melhorar esse comportamento dela, mudar, né, esse comportamento essa dela. esposa, assim, ela precisa, como a senhora está falando, ela precisa, porque eu costumo dizer que o diálogo mantém o relacionamento, então ela tem que confrontar, ela tem que dizer, você precisa de ajuda, eu estou sofrendo, porque às vezes a pessoa, ela se esconde, né? E ela vai levando a vida, sabe que ele é assim, e vai tocando, e vamos almoçar onde hoje, tal lugar, e vai aceitando tudo. Fala para todo mundo, menos para ele, menos, né? Para Uhum. ele, entendeu? Então, ele precisa ouvir isso aqui. Então, ela precisa sentar com ele, dialogar com ele. Eu sei que a princípio vai dar um choque nele, mas ela tem que trabalhar isso, dizer, você precisa ser tratado, você precisa procurar um psicólogo. Pergunta que faz um dos nossos ouvintes. Tem diferença entre o egoísta, o exibido e o mandão? Que trio, hein? Na verdade, o egoísta é diferente do mandão, o mandão é diferente do... Mas, na verdade, o egoísta tem um pouco também de ser mandão, né? De querer que a vontade dele prevaleça, ou seja, de que seja feito aquilo que ele quer. Tem um pouco disso dentro tudo, do né? egoísmo. Desse que se gosta de se exibir também, tem um pouco do egoísmo, porque ele quer chamar atenção para ele. Então, ele quer sempre estar no destaque e esconder as dificuldades e as deficiências geralmente dele, né? Ele esconde a própria que na dor, maioria né? das vezes é uma própria insegurança. O mandão, ninguém aguenta, mas tem a pessoa que é resolvida, né? Decidida. Que anda sempre com a pessoa indecisa. É o assertivo, né? Né? O indeciso procura o decidido. É o assertivo, né? Na comunicação a gente tem que estar no equilíbrio, no ponto de equilíbrio, que é a assertividade. Você não pode nem ficar tão passivo diante de alguma situação, nem tão pouco, né, querer dominar essa situação de uma forma agressiva, impulsiva, né, determinando tudo do jeito que você quer. Então você tem que encontrar um equilíbrio. Você tomando uma decisão, isso aí eu não acho que o cara é egoísta, não. Tá? Tem aquela pessoa que é mais lenta e tem uma pessoa que é mais elétrica. Então, se ele não tomar decisão, a coisa acaba acontecendo. E nem estão falando de ambiente não tomou uma atitude profissional, não. Estão falando do dia a dia, né? Isso, normal. Isso, perfeito. Boa palavra. São 11h39. Um abraço para Shirley Sá. Shirley Sá está em Pachuca de Soto, México. Hein? México. De que lugar você está falando? Pachuca de Soto, México. Não, mas de que? Do sul ou do norte? Não vem com essa conversa, não. Meu sotaque é do centro-oeste. Que é México. Meu sotaque é do centro-oeste. se fala assim, então fala México. Elizabeth Souto, sabe onde ela está? Toronto. Que isso, hein? Não vai falar nada agora, não? Aí é a sua parte. Espanhol é comigo, inglês é com você. E a Neuza de Cunha, que está nos Estados Unidos, também acompanhando a gente. Esse povo maravilhoso. Fala, hello! Deve ter alguém de Coelho Neto também. Coelho Neto, com certeza. Coelho Neto, eu quero agradecer. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, porque quem está fora do Brasil sente uma saudade do Brasil. E a 93 FM acaba sendo assim essa bênção. Tem um ouvinte nosso que é de Minas, ela está acompanhando a gente em Minas aqui. E ela falou assim: olha, eu tô ouvindo vocês, eu adoro o sotaque de vocês.
Então é muito legal quando os cariocas estão aqui à mesa e vocês falam assim de uma forma tão especial. Porque é uma mesa composta, né? Você tem gente que mora no Rio há muitos anos, tem gente que veio de outros estados e traz a mistura dos sotaques. Não é isso. Não é isso. A mistura dos sotaques todos, isso produz para o nosso ouvinte esse clima, esse ambiente culturalmente agradável. Quero agradecer o carinho da audiência. 11h40. E aliás, JR, fica a dica para você que sabe que tem algum brasileiro morando fora do país e que ele sente muita saudade, manda um recado para ele e diz, olha só, baixa o aplicativo da 93 FM, você vai conseguir ouvir a programação da 93 FM em qualquer lugar do mundo e aí vai diminuir um pouquinho essa saudade do Brasil. Bom. E já que a gente está falando de fora do país, vamos falar de Glasgow, porque pesquisadores da Universidade de Glasgow afirmaram aí que 8 em cada 9 influenciadores fitness dão conselhos ruins, os conselhos não são bons não. O estudo foi centrado, claro, nos influenciadores britânicos, que dão aqueles conselhos sobre dieta, sobre condicionamento físico, que a turma fica seguindo lá no Instagram. E as análises mostraram que esses influenciadores faziam sugestões baseadas na opinião pessoal deles e não em evidências científicas. E aí a gente pergunta, quem é que influencia você? E a Bíblia diz em Provérbios 11:14 que na multidão de conselhos há sabedoria, mas como saber onde buscar conselhos sábios? Muito bem, quero continuar ouvindo a sua opinião, querido ouvinte amado, ligado aqui no nosso debate 93, ouvindo inicialmente os debatedores. Bom, eu acho isso um perigo, né? Porque hoje o mundo tenta ditar, né, várias formas, várias maneiras pelas quais a gente deve viver. E muitas pessoas, né, na ânsia de seguir esse padrão e esse modismo, né, vão em busca disso a qualquer preço, né? Não buscam profissionais, pessoas, né, capacitadas, enfim. E o brasileiro ainda tem também um péssimo hábito da automedicação, né? Então, assim, vai ouvir que isso é bom para aquilo e vou tomando, isso vai me melhorar, esse culto ao corpo que existe hoje, né? Enfim, são coisas muito perigosas, né? Então, assim, andar realmente com quem possa lhe dar bons conselhos, acho que na parte, né, aí de corpo, de saúde, né, procurar profissionais de fato competentes, credenciados. A gente vê aí na mídia todos os dias pessoas morrendo porque se submeteram na mão, né, de profissionais que não eram nem, na verdade, credenciados, qualificados ou faziam as coisas de forma ilegal, de forma errada. E sobretudo, né, andar com pessoas que te aproximem de Deus, né? Eu acho que a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa... a gente tem as nossas vaidades, né? Eu acho que o autocuidado é super importante, mas quando isso fica excessivo, a gente começa a ir atrás disso a qualquer preço, né? Isso já mostra que a gente está fora da vontade de Deus, né? A gente está fora do centro da vontade de Deus. Né? Doutora, a maioria desse pessoal que orienta, o cara tem um corpo, a mulher tem um corpo e a pessoa vai ali e segue. Então não é uma pessoa que estudou, não é uma pessoa que está preparada, é uma pessoa que simplesmente treina e vai ali dar uns conselhos. Então a gente precisa perceber a fonte. Esse conselho está vindo de onde? Quem é você? Né? E é aí que está o problema. Porque uma outra questão é o seguinte, a Bíblia fala assim, ó, na multidão dos conselhos. Aí a pessoa pega o conselho de uma pessoa e vai ali e faz. Então tem que pesquisar, tem que se orientar, tem que saber quem é que está falando. Investigar a vida daquele que está cuidando de você. E ver se é realmente o que ele está falando ali procede. Eu vejo assim que hoje, tratando da questão da influência, as pessoas são muito influenciadas hoje, não tem como deixar de ser, pelas redes sociais, pelas mídias sociais que estão aí, que tem uma série de coisas que são fakes, que não são nem verdadeiras e segue esse caminho. Elas não conseguem fazer uma consulta, um estudo melhor, buscar um profissional, no caso. Mas na questão do conselho, você sabe que hoje, a gente estava conversando outro dia sobre isso, que muitas pessoas hoje já entram numa depressão e que pode levar a pessoa ao suicídio. Não é? Por quê? Porque ela olhou simplesmente, ela foi influenciada por algumas postagens dos amigos, de tantas pessoas que estão bem na rede social, mostrando um mundo maravilhoso e tal, aquela coisa toda, que não é real, a gente sabe que a maioria não é a realidade, e ela já tem lá as suas características, já tem a sua personalidade voltada para ela mesma, depressiva, seja lá o que for, e ela vai sendo influenciada por esse tipo de informação, não é? Que vai debilitando a sua vida. Então, hoje, a gente precisa, essa palavra aqui, né,
de Provérbios, que na multidão do conselho da sabedoria, a gente precisa, sabe, buscar realmente, sabe, a fonte, buscar quem pode nos influenciar de maneira positiva, porque hoje existe muita influência negativa sobre a vida das pessoas, e elas se deixam levar por isso. Porque eu quero pegar uma deixa aqui do pastor, que a mídia hoje, ela passa coisas assim, mirabolantes. Agora, recente mesmo, eu recebi, né, algumas informações, e a pessoa me passando, e teve uma hora que ela via que eu não cedia, ela mostrou algo assim, sobre a minha superação, né, de um complexo vitamínico, e ela não satisfeita com aquilo, eu fui inclusive obrigado a denunciá-la. Ela postou uma cena assim, né, de sexo explícito mesmo, uma coisa assim, tremenda. Ela não se convencia que eu não fazia o pedido. Aí eu fui obrigado a denunciar, denunciei, lógico, evidentemente, né? E foi bem aceito, mas temos que tomar cuidado. Quando você quer fazer um tratamento, quer cuidar do seu corpo, isso é ótimo, é excelente, você tem que procurar um profissional capacitado, formado, que tem uma formação, entendendo? Acadêmica, ele tem que ter uma formação, se ele é registrado nos órgãos, né? Perfeito? Para poder o quê? Para poder você ter uma pessoa que te acompanha, uma pessoa com a formação, uma pessoa que estudou para aquilo. Ele não vai, com toda certeza, mandar você fazer algo que vai te prejudicar. O problema hoje é que as informações são passadas e as pessoas, eles pegam aquilo que está na internet e aplicam neles. Conclusão, ficam doentes e alguns até morrem. Isso também não deve levar as pessoas a não quererem evoluir, né? Claro que tem muita gente doida por aí, não vai acompanhar os doidinhos aí, que tem muita gente que não tem nada a ver, porque o organismo, cada um tem o seu, cada organismo tem uma resposta diferente. Cuidado com coisas como suplementos e outras coisas sem orientação médica. Olha, gente, cada organismo é diferente, hein? Vai tomando remédio porque o outro toma, não, o meu colega ficou fortão. Vai, abre teu olho. 11h47 no Rio. O seu rádio está no Debate 93. No fim da tarde de ontem, um aluno acabou matando um professor de um colégio estadual lá em Goiás. A motivação ainda não foi revelada, mas sabe-se que o aluno esteve no colégio pela manhã, se ausentou e quando voltou, disparou contra o Júlio César Barroso de Souza, ele que tinha 41 anos e que também era coordenador do colégio. O Júlio acabou não resistindo e morreu ainda na escola. O aluno conseguiu fugir depois dos disparos e ele não fez mais nenhuma outra vítima além do professor. E a gente pergunta assim, a gente raciocina. Muito se fala sobre o respeito de antigamente, sobre a maneira como alunos honravam professores e os tinham em alta estima. Na sua opinião, o que é que mudou desse tempo antigo para cá? E aí, debatedores? Muita coisa mudou, né? Muita coisa. A gente começa a perceber pela própria questão dos valores, né? Dos princípios, né? A ausência dos pais hoje, né? Dentro de casa, dentro da criação, da formação dos seus filhos, né? Um pouco do que a gente falou aqui, né? Até sobre o egoísmo mesmo. E a gente percebe que, com isso, hoje a gente tem pessoas com uma baixa tolerância à frustração, como a gente já falou, pessoas sem limites, né? Pessoas que só olham o seu lado. Então, assim, não foi como eu queria, né? Não me agradou, então, né? Eu vou dar um fim nisso. Então, assim, muita coisa mudou. Mas eu creio realmente que para Deus nada é impossível, né? Então, muita coisa pode mudar, né? Muita coisa pode mudar se a gente tiver pessoas, né? Principalmente no âmbito da educação, embora a educação venha de casa, né? A Marcela estava falando sobre isso aqui antes do debate, né? Quando ela estava falando sobre dicas de etiqueta, um pouquinho antes, quando a gente estava se deslocando para cá, de questões que os pais precisam ensinar aos filhos, valores que precisam ser resgatados para que essa situação ela venha a mudar, né? Para que as pessoas possam resgatar valores, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso é fundamental para que haja uma mudança de comportamento na nossa sociedade. Gente, princípio de autoridade, né? A gente tem perdido, a nossa sociedade hoje tem perdido muito isso. Eu lembro, quando eu era garoto, a gente tinha o culto de doutrina, né? Então o pastor chegava lá e dizia, olha, as irmãs têm que maneirar com as vestes e tal.
E aí o povo fala a Deus, né? Hoje não, hoje se o pastor fala qualquer coisa, sai da igreja, vai para outra igreja. Então a questão do professor, antigamente se eu chegasse em casa e falar, mãe, a professora fez isso, fez porque você mereceu, obedece ela, respeita ela, amanhã eu vou conversar com ela, vou lá saber o que você está aprontando. Hoje o filho chega em casa e fala, o professor falou um pouco mais alto, aí a mãe revida, você vai deixar ele falar isso com você? Então assim, a gente tem perdido o princípio da autoridade. Você vê na internet, hoje o pastor posta qualquer coisa lá, o cara já vem embaixo, arrebenta o pastor. Você está querendo aparecer, pastor, você é um não sei o quê. Então, assim, ele não consegue entender que ele é um pastor. Se fosse o pastor da igreja dele e estivesse falando a mesma coisa, ele não chegaria pro pastor dele e falava, você é isso, aquilo. Mas parece que as redes sociais tirou essa, sabe, sei lá, banalizou. Então, assim, o professor hoje, ele não tem mais o mesmo respeito que tinha antigamente, porque às vezes até o pai, às vezes os pais tiram essa autoridade dos professores. Eu queria até que é um contexto assim bem amplo, né? Levando em consideração a estrutura familiar, que está muito pobre, né? Complicadíssima a estrutura familiar, e você entra na estrutura da sociedade em nível de governo, né? Voltado aí para a questão da educação. E hoje, essa questão da autoridade, né? Você não, dentro da sua casa, você não consegue, não exerce sobre os seus filhos. E se você exercer, é muito amplo esse assunto aqui, né? Lógico. Né? O filho pode denunciar você. Se o filho pode denunciar o pai, porque o pai levantou a voz ou tentou. Antigamente você apanhava dentro de casa, não tinha bullying, não tinha nada, você apanhava com a sandália havaiana, com vale de goiaba, e você tinha que ficar... Você hoje não pode fazer isso. Né? Vamos resguardar as proporções, né? Mas o que você dá? Você dá liberdade para a criança fazer o que ela quer. E ela vai crescendo o quê? Sem limites. Sem limites, ela não tem limite para nada. Se ela não obedece o pai e a mãe, ela vai obedecer o professor. Né? E o professor era respeitado, né? E não é mais. Eu acho que isso aí também é passado de pai para filho. E os filhos passam para os nossos netos. Eu tenho 5 filhas, eu tenho 5 netos. E eu faço um culto doméstico, mas as coisas que eu fazia quando elas estudavam, e a minha esposa fazia com elas, quando chegavam com algum tipo de reclamação sobre o professor ou a professora, a respeito do colégio, tá bom, nós ouvíamos, depois nós íamos no colégio saber da professora o que realmente aconteceu. Isso hoje não acontece mais. Lógico, evidente, hoje é muito corrido a vida, o esposo trabalha, a mãe trabalha, o pai trabalha, mas tem que tirar um tempo para poder trazer os filhos e ver o que está acontecendo ali no ambiente familiar, né? Para não deixar isso aí se tornar um hábito. O que acontece, queridos e amados debatedores, é que a vida mudou. Vocês estão saudosistas. Não, porque lá em 1519 respeitava. Hoje a linguagem é outra, as pessoas agem de outra maneira e nem sempre aquilo que pode parecer para um desrespeito é. Em alguns casos, a pessoa está lá, tem um relacionamento. O professor não se dá o respeito. Tem também o contrário. O professor não se dá o respeito. Evidentemente, eu recebo aqui uma série de professores dizendo que as crianças não respeitam mais ninguém. É briga para todo lado, a gente já viu vídeos, já discutimos tantos aqui de agressividade, são coisas absurdas. O que esse menino fez no colégio aqui, que é o tema que está na nossa pauta, ele usou da violência máxima, isso é um bandido. Bandido. Ele é um assassino. Não existem outras palavras. Quem assassino é. Não tem paliativo. Então, este é um problema extremamente grave que representa a violência que se tem hoje no país. A violência que não é exclusividade do Brasil, mas analisando isso, nós estamos aqui. Essa aqui é uma escola, o cara era coordenador naquela escola, professor naquela escola, alguém vai lá e atira. Isso não é admissível. Não se pode pensar na hipótese de que isso pode acontecer. Não, isso não pode acontecer. Essa é uma violência que não pode ser traduzida como uma violência escolar. Isso aqui é uma violência. É um
problema da sociedade, dos problemas que nós temos enfrentado, só que se revelou, se concretizou numa escola, como tantos outros problemas que nós temos vivido, que tem se traduzido no ambiente escolar, mas que vem de fora. Não vem da escola só. Então, assim, eu tô querendo amenizar um pouco a questão da culpa da própria escola, porque às vezes a gente dá uma responsabilidade para a escola que é complexa. E vocês estão dizendo, olha, isso vem de casa. Se a educação não tiver dentro de casa, não tem jeito. Mas existem circunstâncias em que a escola pode virar esse jogo? Existem circunstâncias em que a escola pode produzir uma transformação? Existe sim, e esse é o caso de uma escola lá nos Estados Unidos que recupera alunos irrecuperáveis. Essa foi aí a principal motivação do astro do basquete LeBron James, quando ele fundou a escola chamada I Promise School, lá no estado de Ohio. Funcionando apenas um ano, o colégio de alunos problemáticos já apresenta resultados mais sólidos do que 99% dos colégios de toda aquela região. Os alunos escolhidos para a primeira fase desse projeto haviam sido rejeitados ou expulsos dos outros colégios por causa aí de notas baixas ou também por causa do mau comportamento. Pouco mais de 6 meses depois do início do funcionamento da instituição, 90% dos estudantes lá já ultrapassaram as metas estudantis, tanto de habilidades matemáticas como também de leituras, que são estabelecidas aí pelo estado de Ohio. E aí a gente pergunta, você conhece histórias de pessoas que estavam desacreditadas de quase todos, mas alguém resolveu investir de alguma maneira e a vida da pessoa mudou? E aqui a gente lembra da passagem de Lucas 1:37, que diz, porque para Deus nada é impossível. Eu conheço não só uma, mas algumas pessoas que mudaram a sua vida. Eles tinham uma vida com muitos problemas e depois aceitaram Jesus, foram para a igreja, eles tiveram um ensino e mudaram realmente, né? Hoje são pessoas que, na época eles tinham 25 anos, hoje estão com 40, 45 anos, 50, e têm uma vida totalmente diferente daquela. Então, é possível mudar, é só investir, né? E para investir tem que ter pessoas também que se preocupam com esse tipo de pessoas e que tenham, primeiramente, amor. Isso aí tem que ter amor, uma dose de amor forte, para saber, entender que uma pessoa, ele pode ser mudado, viu? Através da palavra, do conselho, de práticas, viu? Então, eu creio que, com certeza, pode se mudar uma pessoa. Jota, eu acho que o problema da escola são as práticas pedagógicas. Então, assim, se você for parar para analisar, o aluno ele passa mais tempo na escola do que em casa, né? E o modelo de escola que a gente tem é muito parecido com uma cadeia, com uma prisão. Você chega na escola, o muro é alto, aí você forma para entrar, faz aquela fila, aí entra para a sala é a cela dele, aí ele fica ali um tempo, daqui a pouco ele sai para o refeitório para comer, vai pegar um banho de sol durante um tempo, depois volta de novo. O professor, não estou aqui generalizando, mas é aquele que tem que manter o pulso firme ali, o tempo todo dizendo que vai dar uma pena, que você vai ficar na parede ali, virado para a parede. Então eu acho que falta uma transformação nas práticas pedagógicas. Se você for parar para observar, a escola, desde o princípio, ensina o aluno a copiar. Ele copia do quadro, às vezes 1 hora ali só copiando, e o tempo que está ali perdendo copiando, sabe? Ele não aprende a transformar a realidade, é só copiar, cola, faz 5 perguntas, copia do texto, joga ali na pergunta. Então eu acho que tem que haver uma transformação nas práticas pedagógicas, porque se eu te perguntar, eu demoro, sei lá, 5 minutos para comer um saco de pipoca. Se comer eu e você juntos, vai demorar quantos minutos? Metade do tempo. Metade do tempo? Não, vai demorar, sei lá, 1 minuto, porque a gente vai querer comer mais rápido, né? Eu falei, se eu não comer, ela vai comer. Então, assim, eu acho que não é você pegar e falar, o que é isso aqui? Isso aqui é isso, ter só uma resposta. Eu acho que eu tenho que ter a capacidade de pensar, a capacidade de transformar a realidade. E aí é o que aconteceu com essa escola, que pegou os alunos problemáticos, e em 1 ano já apareceu transformação. Por quê? Porque não pegou o aluno para numa escola normal. Então, a prática pedagógica é diferente. É interessante você estar falando, pastor, porque aqui tem um investimento pessoal.
Tem um cara que assumiu isso aqui. O cara botou dinheiro do bolso, tá? Ou seja, se tiver investimento financeiro, inclusive, se montar uma estrutura, é possível se recuperar. E são coisas como essas que esses astros americanos fazem e que a gente, assim, poxa vida, se um astro brasileiro assumisse isso como um desafio para a sua vida, tomasse isso aqui como exemplo, alguém com habilidade, alguém conhecido, que ganhou muito dinheiro, jogador de futebol, um cantor, um artista, entendeu? Que fizesse, vou pegar esse dinheiro e vou montar uma escola, modelo, uma escola para arrebentar, uma escola para recuperar, uma escola para isso. O cara faz isso, uma escola só. Montou o projeto se reproduz. É esse tipo de coisa que o americano faz muito e que a gente de vez em quando toma conhecimento, porque aparentemente eles são encorajados a isso. Encorajados a devolver, estou botando entre aspas aqui, um pouco do que eles receberam. É um investimento na sociedade. Cara, isso faz uma enorme diferença. Tu falou bem, é outra coisa que nós não temos hoje. Nossos colégios, eles na realidade não estão preparados. Eles não têm um quadro pedagógico completo. Eu posso até estar errado, mas pelo que eu tenho observado, não tem. Tá? Então isso aí faz falta. E o que o JR falou, falta investimento. Eu penso que políticas públicas, né? Muitos desses alunos problemáticos, né, têm esse comportamento para chamar a atenção de alguma forma, né? Então, quando existe uma oportunidade, alguém que olha para eles, investe neles e reconhece os talentos que eles têm... E é um ídolo, né? Isso eleva a autoestima, exatamente, né? E mostra que é possível ser outra coisa, porque o modelo que ele tem lá fora, muitas vezes, não é muito promissor para ele. Ele culturalmente se cresce ali naquele meio. Ele então, vai assim, procurar dar o seu melhor ali, né? Uma situação, por exemplo, de esporte, eu vou dar o meu melhor aqui porque alguém acreditou em mim. Cara, e alguém muito forte. Porque eu acho que o princípio é esse. Alguém precisa acreditar. Verdade. E é o que nos chama a atenção aqui. Ele precisa acreditar na mudança, na transformação das pessoas. E a gente precisa crer nisso. Palavra boa. 12:02 aqui na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, Marcela, manda um abraço aqui para o Leonardo. Leonardo está em Winnipeg, no Canadá, acompanhando a gente. Leonardo, um abraço para você que está ouvindo a gente aí do Canadá. Todo dia ele escuta a gente. Obrigada, todo Leonardo, dia tá pelo com o aplicativo. Baixou o que você falou? Você não deu a orientação? Exatamente, baixar o aplicativo? Ele baixou o aplicativo, escuta 93 todos os dias, matando a saudade do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro. Valeu, Léo. Que bom, Leonardo. Agora vamos dar parabéns aqui. Pastor Manuel Monteiro Júnior, da Igreja Batista do Paiva em São Gonçalo. Pastor Anice Maier, da Assembleia de Deus, Fruto do Avivamento. Pastor Abner Coelho, da Primeira Igreja Batista em Santa Rita. Pastor Arão Lopes Mota, da Assembleia de Deus em Manilha. Também faz aniversário hoje Pastor José Antônio dos Santos, da Assembleia de Deus Central, lá em Nova Iguaçu. O pastor Oswaldo Luiz, do Ministério Família Saudável em Paracambi. O pastor Pedro Pereira, da Assembleia de Deus Unção e Fogo em Oswaldo Cruz, também aí comemora hoje. Pastor Ricardo Galindo, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, lá em Rio das Ostras. O pastor Elson Ramos, da Assembleia de Deus em Parada Morabe, ali em Duque de Caxias. O pastor Robson Fortunato, da Comunidade Evangélica Ministério Esperança em Santa Cruz. E hoje completa o aniversário as seguintes igrejas. Primeira Igreja Batista de Niterói, que hoje completa 127 anos. A Comunidade Evangélica do bairro Carvão, em Campos dos Goitacazes, completando 17 anos. A Igreja Presbiteriana do Sinai, em Niterói, completando 53 anos. O projeto Vida de Jardim Primavera em Duque de Caxias, a gente não sabe quantos anos está fazendo. E a Primeira Igreja Batista em Parada Angélica, completando 66 anos. Poxa, que coisa boa, hein? Que alegria. Obrigado, ouvinte. Obrigado pela resposta. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos orar por essas igrejas queridas, pelos pastores amados, por todos aqueles que estão nos acompanhando também aqui na 93 FM. Muito obrigado, pastor Elvis Breves. Um abraço, meu irmão. Eu que agradeço. Mandar um abraço aqui para minha esposa, Camille Breves. Todos que estão nos ouvindo, Deus abençoe a vida de vocês. A gente espera que a gente tenha sido bênção para a vida de cada um de vocês. Bênção, meu irmão. Doutora Cláudia, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Obrigado, queridos pastores, pela oportunidade de compartilharmos assuntos tão importantes nos dias atuais, né? Obrigado a você, querido ouvinte, também por sua audiência.
Queria mandar um abraço para o meu querido esposo, um beijo, que está aqui do meu lado, sempre me acompanhando, pastor Nilma, para minha família, meu filhão que está lá em casa, na minha igreja, né, que todos tenham um bom descanso nesse dia aí de feriado. Muito obrigado, pastor Josias Pereira Ribeiro. Sempre uma alegria estarmos juntos aqui. Eu quero mandar um abraço aí para todos os nossos queridos familiares que estão ligadinhos. Povo lá da Igreja Batista Central em Coelho Neto. E hoje muito feliz, né, por estar acompanhado aqui da minha preciosa esposa Cláudia, né, que é a companheira aí. Um abraço a todos. Maravilha, muito obrigado, querido pastor Jorge Macedo. Um abraço a todos os ouvintes da Melhor 93, aos pastores também, pastor Paulo, pela sua gestão agora, nova gestão, presidente da SEADER, Convenção Estadual da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Um abraço para Pouso Alto, Lagoa da Prata, que o povo lá ouve. Obrigado. Eu estive lá semana passada. Obrigado, gente. E também a Assembleia de Deus Belfor Roxo, toda a membresia, e São Francisco, pastor Messias. Estamos juntos sempre. Maravilha. Muito obrigado a você que nos acompanha. Hoje também é aniversário aqui do Juliano Medeiros, nosso querido companheiro de trabalho aqui na 93 FM, sobre quem nós pedimos a bênção de Deus, a graça do Senhor, a alegria do Senhor sobre a vida dele, com muita saúde, com muita sabedoria e sempre o derramar poderoso do Espírito Santo sobre a vida dele. Juliano, parabéns pelo seu aniversário, estará aqui também como alvo das nossas orações. Quero pedir ao povo de Deus que continue a interceder também aqui pelos nossos motivos que temos apresentado diariamente, a cura dos enfermos, o consolo aos corações enlutados, por esse povo querido que nos acompanha no Brasil e países afora. Que alegria poder estar com você, apesar de toda a distância física. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe aí. Nosso Deus é onipresente. Ele está presente em todo lugar. Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos orar? Vamos apresentar esses temas diante de Deus? Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada pastor, Senhor, que hoje passa por mais uma primavera. Louvamos o teu nome pela vida desses homens de Deus que tem sido bênção, Senhor, para o seu povo, tem sido bênção para essa comunidade. Louvamos o teu nome e pedimos uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. As igrejas, Senhor, que estão fazendo aniversário, nós louvamos o teu nome por essa igreja que tem feito a diferença, Senhor, nesse bairro, nessa comunidade. Louvamos o teu nome e queremos apresentar ao Senhor aqui o jornalista Juliano, aqui da rádio, que o Senhor possa abençoar a vida do teu filho. Teu filho tem trabalhado, teu filho tem se colocado à disposição do teu reino e recebeu tantas ligações hoje aqui, Senhor, tanta gente ligando para ele, tanta gente, o telefone não parava de tocar, como esse homem é querido, como ele é amado, e nós queremos aqui, ó Pai, levantar nossa voz em oração a Ti e pedir sobre a vida dele um presente especial, Senhor, que ele seja esse comunicador, que ele seja esse homem que transmite a verdade, então que o Senhor possa a cada dia enriquecer a sua vida, abençoar a tua vida, fazer com que os seus sonhos se realizem em Ti, Pai, que o Senhor possa alinhar a vida dele com a Tua vontade, com o Teu propósito. Então nós Te louvamos por tudo, Te agradecemos por essa rádio, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo debate, pela vida do JR, que tem sido bênção aqui, pela vida da Marcela, que o Senhor possa abençoar cada um em nome do Senhor Jesus e que hoje o dia seja abençoado. O Senhor possa trabalhar no coração de cada trabalhador, Senhor, porque eles merecem, Senhor. Então o Senhor possa trazer promoção, o Senhor possa trazer a bênção do Senhor sobre a vida de cada um e nós louvamos o Teu nome por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.